Salve pessoal, beleza? Tem uma galera que às vezes pergunta se eu só faço esses trabalhos mais realistas, né? Trabalhos mais coloridos, grandes, que é o que a gente posta geralmente. Na realidade, não. O que a gente mais faz é esse tipo de trabalho que eu tô postando aqui. Só que o que chama mais atenção, o que mostra mais, assim, a qualidade do nosso trabalho são trabalhos mais detalhados, né? Mas esse tipo de trabalho que eu tô colocando aqui agora é o que a gente mais faz no dia a dia. Então, às vezes a galera fica olhando no portfólio lá, não tem muita coisa assim delicada, às vezes quer fazer um trabalho delicado e acha que a gente não sabe. Esse tipo de trabalho é o, vamos dizer assim, é a base da tatuagem, né? São só linhas. Isso é o que você tem que aprender primeiro na tatuagem, de tudo. Quando você dominar bem uma linha, o resto são outros degraus, mas o primeiro degrau, com certeza, é a linha, a base da tatuagem, tá? Eu calculo mais ou menos que seja assim: primeiro uma boa linha, depois uma aplicação sólida, depois detalhamento. Não que isso seja obrigatório, porque tem gente que hoje em dia já começa no realismo feito só com sombras, praticamente usa quase zero de linhas, né? E as linhas que às vezes são usadas em certos tipos de realismo, elas são muito discretas, às vezes pode ter alguma falha nela, mas é disfarçada com a própria sombra. Então, assim, isso não é uma regra universal, mas é a base da tatuagem em geral, tá? Linha, aplicação sólida e detalhamento. Porque se você for começar com o básico seriam escritas, desenhos simples como algo que foi muito comum, por exemplo, símbolo do infinito, estrela. Estrela, apesar de ser algo simples, é muito difícil você fazer uma estrela caprichada, tá? Com perfeição, principalmente se for em determinadas áreas do corpo, como o ombro, por exemplo, é complicado. Pulso também, uma área muito delicadinha, você tem que fazer muito suave. Aí você vai para, vamos dizer assim, trabalhos mais sólidos, como tribais simples, são ou trabalhos com características de aplicação de tribal, por exemplo, uma tatuagem toda chapadinha, um lado preto, outro branco, como a Rosa dos Ventos, por exemplo. Aí depois você começa a ir para as sombras, né? Os degradês em preto e cinza, como por exemplo uma rosa que tem bastante, é bem comum, caveira também é um bom exemplo disso. Depois a gente já vai para coisas mais coloridas. Bom, poderia dar exemplo qualquer coisa, mas por exemplo um gato ou um tigre que tem as passagens ali que ficam a pele à mostra, por exemplo, os bigodes, e por último vem o branco. Então vai aumentando a complexidade, mas sem a boa base da linha e do preto ali como principais fatores, a tatuagem não fica tão forte lá no final. Não adianta você usar centenas de cores, todos os tons de amarelo, laranja, marrom e por aí adiante e tipo e a base, o desenho em si, o formato e as linhas não estarem bem colocadas. Às vezes você erra muito, entorta um olho mais para cima e o outro mais para baixo, aí já não fica legal, fica o índio estilo Cerveró, o índio, ó, um tigre estilo Cerveró, aí já vai ficar terrível, né? Um dente mais apontado, outro mais arredondado. Isso tudo geralmente é a linha que define, né? Porque eu tô dando o exemplo do tigre, porque em volta do olho a gente geralmente usa uma linha para deixar mais forte. Dentro dos orifícios do focinho dele também, geralmente só ali na parte de cima do buraquinho do focinho dele, a gente faz uma linhazinha para deixar mais forte. Geralmente os dentes onde tem fundo bem preto, bem escuro, a gente põe uma linha para deixar mais em destaque. Então, assim, são exemplos básicos aí desse tipo de aplicação. Mas tá aí a base, que é uma linha fininha, eu usei uma 5RL da Black Cat, né? Para esses trabalhos mais delicados, eu geralmente uso sempre ela. Isso daí foi uma ideia do cliente dele, da filhinha dele, do gato e o cachorro. Para montar o desenho, basicamente eu peguei silhueta de um gato, de um cachorro e de um cara. O da menininha foi uma referência que ele trouxe de uma tatuagem que ele
tinha gostado, eu só deixei ela mais bonitinha. Espero que tenham curtido aí. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp aí embaixo na descrição do vídeo. Eu sempre deixo contato, Instagram, tudo aí, beleza? Quem curtiu aí, se puder deixar um like, isso ajuda muito o canal. Se tiver alguma opinião aí, uma crítica construtiva, é sempre bem-vindo. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal!